Fala, empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCCast, cara, com conhecimento, relacionamento e propósito. Mais um, Filipão. Começamos daquele jeitão descontraído. Diferente, né, cara? Diferente. Aqui, ó, estamos com o bonezinho da Porsche aqui, da Porsche Cup, porque hoje é um dia especial, né? Caraca, mas muito antes, especial. antes de falar do porquê estamos de boné, inclusive autografado, né? Eu quero lembrar você que está com a gente aí na audiência que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E, cara, no dia de hoje a gente vai falar com um cara que é piloto, advogado, investidor, empresário. O cara multi. É multi, né? Parece algumas pessoas que eu conheço, tá ligado? Seja bem-vindo, Silvio Morestoni. Ele que é nosso conterrâneo, mora aqui em Blumenau, já deu entrevistas aí e hoje é um piloto reconhecido, fez várias ações da Porsche Cup. Obrigado, cara, por topar, né, conversar com a gente aqui. Obrigado, João. Só estava faltando data, agenda para estar aí com vocês dois. Legal. A gente já acompanha aí meio de longe o trabalho de vocês. Ele é muito importante para o desenvolvimento, principalmente do empresariado local aqui, Bacana. Não só local, de fora, e a oportunidade, às vezes, de conhecimento, né? Porque quando você traz as pessoas das mais diferentes segmentos, né, do empresariado, da sociedade, cada um tem uma ideia diferente, né? E o mundo de ideias hoje está dominando o mundo, né? Então, vamos para cima. Cara, tu sabe que a gente já entrevistou aqui, acho que deve dar umas 300 pessoas já, né, Felipe? Porque tem entrevistas que é 2 e tal, são 200 e poucos episódios. E eu brinco que a gente fez um MBA, assim, porque a gente já conheceu tantas realidades, cara, e a tocada sempre foi essa. Tem esportista, tem político, tem empresário de tudo que é tipo, a gente já trouxe muita gente aqui. E bacana, né? O teu feedback, assim, é importante para nós, né? Ainda mais vindo de uma pessoa que tem bastante sucesso, né, cara? História de bastante tempo aí na cidade, né? E vamos começar a destrinchar isso aí, né, cara? Eu acho que para começar, né, falar do tema central, né, e óbvio que é o que te trouxe, tu não era, antes acredito que tu não era uma figura pública tão proeminente, né? Se tornou um influencer digital já, né, Filipão? Já Silvio, tava metendo os stories aqui e tal. Já estamos nas redes. Depois marca nós, né? Não, tá marcado. Explica para nós, cara, um pouquinho do que é a Porsche Cup, né? Do que é essa estrutura do automobilismo, né? Que a Porsche tem no Brasil. Pra galera entender, né? Óbvio que a galera já, muita da audiência já te conhece, mas pra gente também trazer esse conhecimento pelos bastidores, assim, de como é que é essa estrutura para existir essa Copa, essa disputa de velocidade aí. Então, a Porsche Cup, ela tá comemorando 20 anos no Brasil, né? E começou há muitos anos atrás, né? O Denner Pires, que é o CEO, ele, com mais ou menos 12, 13 carros, decidiu iniciar o campeonato. A Porsche, ela é uma referência em mecânica, em técnica, em projeto de automóvel, né? Hoje a gente anda com carros aí que, por exemplo, a próxima etapa tem expectativa de dar 270 km por hora no final da reta. Caraca. Em Algarve, em Portimão, né? Que é a próxima etapa no final de junho, no sul de Portugal. Então, se você pensar, né, um louco andando dentro do carro nessa velocidade. Mas é importante que quem escuta e quem não conhece entenda do nível de segurança que tem esses carros. E não só o nível de segurança que a Porsche Cup Brasil se propõe a entregar para os pilotos. Hoje Mas deixa eu entender, a Porsche Cup Brasil vai correr em Portugal? A Porsche Cup Brasil, ela tem etapas internacionais. Que top, velho! São 2 etapas. Esse ano vão ser 2 etapas em Portugal. Ano passado foi uma etapa em Portugal e uma na Argentina. E a gente tá com uma notícia assim bombástica para quem entende de automobilismo. Hoje existe a tríplice coroa no automobilismo. A tríplice coroa, ela é composta pela corrida de Fórmula 1 de Mônaco, né? Fórmula 1 que o Ayrton Senna venceu tantas lá, é o rei de Mônaco. As 500 milhas de Indianápolis, que é a Fórmula Indy que corre. Hoje é a corrida com maior público em local fechado do planeta. Não existe nada que entra mais gente em um local fechado do que a Indy 500. Né? Carro chegando a 400 km por hora, uma corrida histórica. E existe, é uma corrida bastante longa? É uma corrida longa. É dia e noite, né? São 500 milhas e existe as 24 horas de Le Mans. Isso dá 500 milhas, dá 800 quilômetros. É isso aí. Mas passa rápido, tá? Passa rápido. 400 km por hora. Vamos lá, pega 300 km por hora de média. 2 horas e meia.
Mas é uma corrida muito longa. E a terceira longa, né? da Tríplice qual que é? É as 24 horas de Le Mans. E por que eu toquei nesse assunto? Aí o Felipe já puxou, né? Corrida dia, noite, com alternância de pilotos, né? Porque a Porsche Cup Brasil, historicamente, fechou para a temporada de 2026 dessa categoria que eu corro. Nós vamos fazer a corrida que abre as 24 horas de Le Mans, ano que vem. Da hora. Que massa, cara. Então, assim... Então, ano que vem temos corrida... E não só isso, né? E o posicionamento, né? Que é entrar dentro de É incrível, né? Na evento verdade, historicamente, né? A corrida mais antiga que tem são as 24 horas de Le Mans. Le Mans é uma cidade pequena, né? A sudoeste de Paris. Sim. É próximo ali. E é uma corrida que ela movimenta aproximadamente 300 mil pessoas assistindo durante 24 horas. Caramba, cara. Então, é uma corrida com... Realmente, o público é gigantesco, o mundo inteiro, principalmente o mundo do automobilismo, para quem vive na bolha do automobilismo, simplesmente para ver a prova, as etapas. As maiores construtoras do planeta estão lá investindo toda a tecnologia, né? Esse mundo, ele contribui muito no desenvolvimento da tecnologia, né, cara? O que a gente tem nos carros Os testes, hoje é o né? que foi testado Na pista. há muito tempo atrás. A gente escutou do KERS na Fórmula 1, né, que era um sistema de regeneração de energia. Nada mais é do que os carros híbridos estão usando hoje, né? Sim. São os carros mais eficientes, né? Apesar de terem os elétricos, os carros mais eficientes. Hoje, se eu não me engano, o carro mais eficiente do planeta a fim de cálculo de gasto de carbono é o Toyota Corolla, o híbrido. Ele é o que menos gasta carbono. O que se comenta é desde a produção do carro, desde a extração do minério na mina até quando você vai descartar o carro mais sustentável e ecológico é o Corolla. Cara, isso é um conhecimento que eu nunca teria acesso e é animal saber disso, tá E ligado? falando de conhecimento, por que conheço a 24 horas de Le Mans? Porque eu plotei o carro do Kia. Ele Que corria legal, aqui, que legal. né? Que Não legal. lembro o nome dele, me fugiu. Mas ele corria nessa 24 horas de Le Mans. E aí eu entendia que era troca de piloto e tal, 24 horas, abastece, continua. Com certeza ele não corria na modalidade principal, Não, né? com Das certeza 24 não. horas de Le Mans, que são todas equipes Mas de o carro ali, ele é construtores, mas estava padrão, lá. né? Ele É um aquele protótipo, né? protótipo. É o Finardi. Finardi. É o Finardi. Isso aí. Ele corre de endurance. Endurance. Aham. Isso mesmo. O que eu fico, o que eu há não muito tempo atrás eu estudei profundamente o case da Fórmula 1 como modelo de negócio, né? A Fórmula 1 era uma corrida e ela ali pelos idos de 2016 eles tiveram graves problemas de perda de audiência e tal, e eles pivotaram ali para um modelo de negócio de construção de conteúdo digital, trazendo a juventude, criando a série, que é um estourado da Netflix, lá tu já deve ter assistido lá da Fórmula 1 Drive e tal. to Survive. Drive to Survive, exato. E aí, cara, eu fico me perguntando assim, o modelo de negócio da Porsche Cup também deve ser um modelo de negócio voltado à comunicação, né, cara? É o evento em si que faz girar o business, digamos assim, né? Com certeza. Na verdade, a Porsche Cup hoje é uma plataforma gigantesca de negócios. Então, para vocês terem ideia, então existem mais ou menos 70 e poucos carros no grid entre as divisões de categoria, se eu não me engano, são 73. Cada carro tem no mínimo 5 patrocinadores. Então, se você multiplicar 7 por 5, 35. são 350 empresas patrocinando e investindo no evento. E, na verdade, assim, se investe por quê? Obviamente que a Porsche Cup hoje, a nível de organização, de estrutura, não existe nada na América Latina melhor do que a Porsche Cup. Para quem teve a oportunidade de conhecer a estrutura, principalmente os bastidores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve corrida, a primeira corrida da Stock Car do ano foi final de semana. Né? A gente viu ali a arquibancada mais ou menos. Eu estava acompanhando porque eu sou fã de automobilismo, eu gosto. E é uma categoria que ela é muito cara. O budget dela é altíssimo. A Stock Car é talvez a principal do Brasil, digamos assim. A principal. Mas hoje você compara... É o que equivale à NASCAR Racing nos Estados Unidos, digamos assim. É isso aí. Agora você compara, por exemplo, o público da última etapa da Stock Car em Interlagos, ano passado,
8 mil pessoas pagantes e mais ou menos umas 2, 3 mil pessoas na área de paddock, que é a área de boxe, a área que os patrocinadores estão. A Porsche Cup, na última etapa, que foi da Endurance, final de novembro, tinham 35 mil pessoas na arquibancada e 8 mil pessoas na área de paddock. E essas 8 mil pessoas são quem? Pilotos, convidados dos pilotos, patrocinadores e equipe dos patrocinadores. Hoje a Porsche oferece uma plataforma que serve como uma plataforma de negócio. Na verdade, o interesse... Cara, o G4 acho que patrocinou uma etapa deles. Sim. Eu vi eles falando sobre isso aí, de Eu que vi. vira um negócio de networking, né? Tu vai lá... O networking deles é gigantesco. O pessoal, os patrocinadores, eles não estão nem tão preocupados. Hoje em dia, claro, a gente como piloto faz a divulgação, né? Por exemplo, eu tô com a camiseta, com todos os meus patrocinadores, braço, peito, Sim. costas, enfim, a gente faz o trabalho de representar a bandeira do patrocinador, inclusive a nível de comportamento, né? A gente tem que ter um comportamento polido, correto, tanto dentro como fora das pistas, né? Então é o que o patrocinador busca. Falando em patrocinador... Vamos lá. Deixa eu agradecer rapidinho os nossos patrocinadores. Claro. Desculpa te cortar, mas Imagina. É um momento importante para nós. Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Boa, João. Já conhece, não custa lembrar. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento frota, tudo que você precisa para comunicar bem o seu negócio aqui na BR-470, atendendo todo o estado de Santa Catarina. Visitando a Arte Pro, aproveita, visita o estúdio aqui do Empreender-C, sempre convidado a estar com a gente, né, Filipão? É isso aí. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São quase 3 mil agências e mais de 9 milhões de associados. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. A gente conta com a Sicredi e eu tenho certeza que você buscar o relacionamento com a cooperativa vai se surpreender com o nível de atendimento que a gente tem, não só em Blumenau, mas em toda a região da Sicredi Vale Litoral. Boa, João. Além da patrocinadora Master Arte Pro e a Sicredi, vou falar da Ponsone, espaços que conectam. Ponsone, 34 anos no mercado, lojas em Blumenau, Rio do Sul, a loja de Blumenau sempre recheada, e Rio do Sul tenho certeza que não é diferente. Você que quer fazer aí melhorar o seu ambiente, seu escritório, cadeiras, mesas, móveis modulares, móveis para escritório, no geral, planejado. Você que quer deixar o seu ambiente mais bonito e moderno, vai lá na Ponsone, que eles sempre estão antenados aí com referências, até inclusive mundiais, tá? Cores variadas, você pode encontrar o que quiser lá para deixar seu ambiente bonito, confortável, seu home office, né, João? Isso aí, escritório, tudo isso, de vez em quando eu tô indo lá na Ponsone, tô impressionado. Fala que eles atendem super bem. Se ajeita na cadeira, ergonomia aqui. O João sempre se ajeita, eu já me acostumei. Galera, Fernando Construções, beijo pro Fernando. Fernando é nosso parceiro, sua casa de alto padrão em todo o Vale Europeu, são mais de 300 projetos. Quer ter seu imóvel, quer ter sua casa de alto padrão aí, melhor forma de ter ela, um investimento mais rentável é você construí-la. Isso aí, construção dá dor de cabeça, mas com o Fernando não, porque é do terreno até a chave na mão. Então, se você quer construir a sua casa, pode buscar a equipe do Fernando. O Felipe está construindo com ele aí, mostrou aí as fotinhas da obra, né, Felipe? Toda semana. Cara, o Fernando é grande parceiro nosso, é membro do nosso clube de negócio. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Obrigado, Fernando. Beijão para todo o time. Boa. E além deles, claro, o apoio de Jovem Pan Blumenau. Estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Tá aí na tela, João. Conect Assessoria Imobiliária. O meu time tá lá na Conect para contribuir e encontrar o imóvel que você deseja. Pode contar com a gente para o Vale Europeu e Litoral de Santa Catarina. E Restaurante Dona Ana, o melhor local para network empresarial nos almoços, cara, aqui do ladinho da BR-470. Uma beijo delícia. pra Beto. Tamo junto, feitos os reclames do Plim Plim. Voltamos então, Silvio. Continua a tua história, né? A gente tava falando dos patrocinadores lá, do modelo de negócio, que com certeza a gente identifica que é um ótimo negócio, que também é aquilo que a gente respira, né? De conectar empresários, né? Eu imagino que para ti deva ser uma imersão de relacionamento no final de semana, além da pressão da corrida. Né? Com certeza. Na verdade, boa parte do tempo que nós estamos no autódromo, o dia inteiro é preenchido. Então, tu chega lá 8 horas da manhã, conversa com o engenheiro, mecânico, a equipe, o instrutor, né, que acompanha sempre as atividades. Eu tenho um instrutor que eu contrato, que é um instrutor catarinense, que é o Jeff Giassi, né, o cara que me acompanha desde o início. Legal. Ele cheirou que tinha potencial e está aceitando ficar comigo até agora. Né? Então, ele apostou em ti também, né? Apostou e tá me acompanhando aí nessa jornada, né? É da família Giassi aqui dos supermercados, e ele é super ativo, um cara que veio do automobilismo virtual, desempenho incrível. Ele participava da equipe do Max Verstappen, a Headline.
que é uma equipe de automobilismo virtual que existe até hoje. É a maior Galera campeã do planeta De videogame, de digital. do simulador. Simulador. Que Para massa. você ter ideia, o Jeff passou a correr na categoria profissional por um programa da Porsche Internacional que subsidiou ele para correr no Brasil. Sabe o que aconteceu na primeira corrida dele? Ah, Qualifying pole position. Saiu do Caramba. virtual direto pro carro e cravou uma pole position. eu ouvi desse moleque, É. cara. Era um gurizão quando É. ele fez isso, não Acho que era? tem até Incrível, um cara. material, né? Já. Falaram, incrível. me falaram desse cara, que era um cara que era do digital e entrou rasgando Aham. Porque, cara, a gente imagina que seja diferente, mas hoje em dia também os simuladores são cada vez mais reais, né, Sim. cara? Hoje, na verdade, é onde a gente treina. Se tu me perguntar onde é que eu passo a maior parte do meu tempo treinando, é no simulador. É sério, cara? É no Tu simulador. tens um simulador Cara, e simulador. tu treina. Treino lá. E se treina em alto nível. Apesar de que, quando você chega num nível muito alto de automobilismo, você começa a sentir as diferenças de precisão que faltam em alguns simuladores. Mas ela é muito crua, né? É uma coisa Agora bem, com a bem inteligência sensível. artificial, daqui a pouco já não vai mais ter. Cada vez vai mudando, mas um exemplo que muda muito é o sistema de aquecimento de pneu. Então, quando você tem uma derrapagem, dependendo do simulador, ele gera um sobreaquecimento no pneu que não acontece na vida real. Uhum. Então, lá você tem que cuidar para o pneu não sobreaquecer. Na pista não é assim. Entendi. Então, cada caso é um caso, né? Então, Meu, tu vai no detalhe, né, cara? mas quando você chega num nível muito, muito mais elevado Técnico, né? de guiada, você acaba achando buraco em pelo, sabe? Sim, é. Que é o jeito de você conseguir extrair tempo. Ô, Silvio. O automobilismo ele é muito técnico, né? A gente acha Sim. que é só chegar ali, agressivo, tocar. Por exemplo, eu sempre fui um piloto arrojado, agressivo, sempre de toquei muito derrapar, rápido. entrar e Faço, desenhar a pista hoje. levo o carro onde dá para levar, só que no automobilismo profissional o buraco é outro. Uhum. Então você tem que aprender a dinâmica do carro, a forma que ele se segundos, né? comporta. Você vê do primeiro ao 15º colocado menos de um segundo. É tipo diferença de segundo. Fórmula 1. Sim. Sim. E aí aonde que tu tira? É só na pilotagem? Não, um pouco é pilotagem e o resto é acerto, estudo, refinamento. Uhum. Do carro, tudo Uhum. mais, né? Ah, o carro. Bom, Eu queria perguntar como é que nasceu, cara, essa paixão aí pelo automobilismo. Você já sonhava em correr? Não, Nasci como é que de foi? criança, sonhei a vida Sempre, inteira olha só. sonhei a vida inteira na possibilidade de ser piloto, mas como um sonho intangível, né? Por quê? Automobilismo é um esporte muito caro. Então, desde pequeno, tinha 4 rodas em casa, cheguei a pegar a época do Ayrton Senna vivo, Uhum. né? Correndo, já era uma referência, continua sendo para Até todo mundo hoje. até hoje. Então, sempre tive essa vontade, sempre gostei no começo, jogar o videogame, né? O videogame mesmo, de jogos de corrida, e depois, quando teve simulador, tu passa a brincar também no simulador. Toquei como amador muito tempo. Amador é competições assim de track day, né? Que se fala, competições de time attack. Uhum. Time attack é quem faz a volta mais rápida. Não Uhum. tem corrida, faz a volta mais rápida e com carros de rua. Aham. Então sempre me dei bem nesses Mas campeonatos. chegou aí nessas disputas de barro, de coisa, de. Não corri em veloterra, não corri em kart, não tive a escola de automobilismo que os pilotos tiveram. Tradicional. Na assim. verdade, eu sou um outsider total no automobilismo. Assim, se tu pegar a referência das pessoas ali, fizer um IBGE dos pilotos. Que a galera começa lá no kart, vai crescendo. Ó, verdade. Opa, tá aí, ó. Todo mundo começa muito, muito cedo e tem uma base muito sólida, né? Eu não tive essa oportunidade. Tu começou um pouco mais velho. Eu ia te fazer uma pergunta. O carro naturalmente é teu. Né? Uma pergunta eminentemente técnica. Eu sempre penso no modelo de negócio. Os carros são da Porsche, né? São da Porsche mesmo, da própria empresa, né? Que cuida disso. Carros, mecânicos. A Porsche é uma categoria monomarca, então ela que cuida de tudo. Eu tenho a minha equipe dentro do meu box, da minha oficina do grid. Do dia ali. Do dia, mas eu não tenho, tipo, não sou eu que cuido do carro, não sou eu que dou manutenção. Tá. E a Porsche faz de tudo Mas para o que carro você... é sempre o mesmo? É sempre o mesmo carro, é sempre o mesmo chassi que me acompanha durante a temporada. E É o mesmo carro, é difícil dizer, né? Porque troca um monte de coisa. vai trocando peça, né? Inclusive, eu estava acompanhando o engenheiro lá, mandando trocar peça. Tipo, pastilha. A pastilha consome muito dos modelos 992.
Então, no final de semana, a gente chega a usar 2 pastilhas de freio. Caramba. Os modelos antigos não, às vezes duravam 5 etapas. Mas foi feito justamente porque o crescimento de tecnologia e desempenho demandava o carro para se tornar mais rápido, se tornar mais eficiente, tiveram que vir peças diferentes e mais rápidas, né? Como, por exemplo, peça de freio. Que loucura, cara. Aumentar o desempenho de frenagem, Então, né? Hoje a gente freia, por exemplo, final da reta de Interlagos, 260 por hora, a gente freia 60 metros. É uma frenagem muito muito agressiva, né? Tu baixa de 260 para 90, que é a primeira perna de entrada do S do Senna. Tu baixa de 260 para 90 em 50 metros. E essa frenagem, ó, pra falar da frenagem, ele tem aquela tecnologia de não derrapar ou é frenagem seca? A gente tem, No pé mesmo. tem sistema de ABS, ABS. só que imagina que o sistema de ABS de um Porsche Cup ele vai do nível 1 ao nível 9. Então, quando você trabalha o setup do carro, você tenta deixar ele o mais agressivo possível. E o mais agressivo é de uma forma que o ABS seja o mínimo, ele tem o mínimo de intrusão. Ele vai entrar para quando Tem que realmente ser pilotagem mesmo. tiver que salvar alguma coisa. Tipo, por exemplo, chuva, né? Chuva, com certeza o ABS faz milagre. Agora, no seco, não. No seco, se você aumenta o nível de ABS, ele vai atuar mais, mas ele vai frear menos. Então, o nosso nível de uso de ABS é nível 1. É o nível mínimo que dá para usar. Mais baixo. Só pra Aí ter só um o mínimo zero. de- O zero, se você quiser desligar, mas você acaba perdendo eficiência. Sim. Que loucura, né? Ele foi falando, eu fui pensando nos detalhes, assim, né, cara? É muita coisa, né, É cara? muita informação. Como é que é a tua rotina de preparo? Porque, assim, são quantas etapas ao longo do ano? São 9 etapas. 9 etapas. Então, cara, são 9 meses que tu tem que ter uma rotina. No kart, por exemplo, eu cheguei a correr no... Tem o kart Clube Menal, a gente brincava ali e tal, né? Correr eu nunca corri, né? Só brincava, né? Eu sou cagão. Aí, tinha a tara do peso, por exemplo, Sim. que no kart influencia muito. 5 quilos já muda resultado. No Porsche Cup isso existe também? Existe. Tu tens uma rotina de treino, uma preocupação, bater peso, essas coisas assim? Ou Rotina de treino, suador na semana Não- pra perder líquido, uma garagem? não tem jeito. Você tem que estar bem. Não adianta perder peso durante a semana, por quê? Porque o carro, apesar de não ser um enorme esforço físico que você está fazendo lá dentro, é muito quente e você tensiona muito. Então é diferente você estar no volante do carro solto e virando. Outra coisa é você estar Pressionando. aqui, Tenso. tenso durante o tempo da corrida inteira. Forçando. Então você realmente... O carro chega a 62 graus. Chegou a 62 graus na primeira etapa, dentro. Dá pra comparar com um kart quando tu nunca não pode corre, botar e tu ar-condicionado, corre né? e dói aqui. Ele não vai doer nas costas, porque existe uma Porque tem ergonomia, né? Ergonomia. Mas o Ergonomia, kart tem preparo. essas dores de braço. Isso acontece... Por exemplo, esse carro que eu tô correndo é um carro mais moderno, né? Ele não chega a ter esse tipo de problema, né? Na Um Fórmula abalo 1, físico. na Fórmula 1 tem pesagem, né? Dos pilotos. Tem depois. também, mas se eu não me engano é 80 quilos, alguma coisa assim. Na Porsche Cup é 100. Então, o que acontece? Se você tiver acima dos 100 quilos, você carrega lastro. Então, por exemplo, a pesagem é feita com o macacão, com as luvas, com toda a paramentária. Como vai entrar? Todos os parâmetros da forma que você entra no carro. Então, ali você faz a pesagem. Se você passou de 100 quilos, o problema é teu. Não é que tu não pode ter 130 quilos e tá correndo. É que tu vai ter que compensar Você- isso na velocidade. Você vai levar 30 quilos. E sabe o que corresponde 30 quilos? Deve ser uma 30 bagatela. quilos dá mais ou menos No zero... kart acabava com a corrida do cara. Acabava, não tem a menor condição. Você tá ali, você tá perdendo 0,3, 0,4 por volta. Então, a cada 10 voltas, tá perdendo 4 segundos. Se o cara Acabasse, perdeu a corrida. Se o cara chega no 90, então ele bota 10 quilos no carro. Aí ele coloca 10 quilos. Se ele tem 80, coloca 20. Interessante. Uhum. Passou, é aquilo dali. Não, vai passou. carregar junto. Passou, o problema é teu. O 100 é o parâmetro. Tem que se manter o pezinho fino. Quanto é que pesa os parâmetros? Uns 10, não? Não, pesa mais ou menos uns 4 quilos, Então por tem que aí. estar nos 90 quilos, Capacete, 95. 90, por exemplo, na última etapa eu pesei 103. Carregou um pouquinho. Carreguei 3 quilos. Como é que ficou a corrida? Não, tranquilo, não chegou a atrapalhar, né? 3 quilos digamos que não tem tanta significância. Mas se tu começa a passar de 10, tu tá tomando um 10º por volta. E aí já vira problema. Sim. Se tu tá pau a pau com o teu adversário, já vai te incomodar, vai dar problema.
Ô, Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Hoje cara. o Felipe tá curioso, cara. A gente tá falando com o empreendedor, o nosso público é empreendedor. Aham. Na tua visão, o que tem a ver pilotar Uhum. com empreender? Tem alguma coisa que tu Tem. linka na pilotagem, por Mas- exemplo, até no processo, Com até certeza. entrar na pista? Com Mas vamos certeza. linkar. Não, vamos fazer o link aí para o automobilismo, porque no automobilismo você está constantemente, a cada sessão de treino, você está estudando todo o diagnóstico da tua sessão para ver exatamente aonde você pode melhorar. Da mesma maneira que um negócio, você tem todos os números à tua disposição, no automobilismo é a mesma coisa. A gente tem as técnicas de telemetria, então imagina que a gente tem mais ou menos uns 30, 40 dados por décimo de segundo disponíveis para a gente estudar. Caralho. E tudo aquilo faz diferença. Desde da A forma... importância de ter o diagnóstico dos números da sua empresa, galera. Uhum. É né? isso aí. Então, se for fazer uma correlação com o business, sem sombra de dúvida, é importante que se entenda a necessidade de ter dados à disposição. Quanto mais números você tem do seu negócio, mais facilidade você vai ter para ter uma visão clara do que está acontecendo e descobrir qual é a saída adequada. Hoje em dia a gente tem muito método, tem muito conceito, tem muita aplicação de negócio que funciona de uma forma e não funciona de outra. E isso eu acho muito importante. Não eleger alguém que seja nossa, eu gosto de escutar aquele cara, então aquele cara é o melhor cara, o que ele está dizendo vai funcionar para minha empresa. Não é por Não. aí. Ache a pessoa ou a referência que se adapte ao teu negócio, né? E trabalha muito com dados, né? Automobilismo, dados, e o negócio é dados. E Precisa assim. estudar o outro piloto? Não? Então, não chega a ter necessidade de estudar o outro piloto, mas quando você tem uma referência, eu vou te dar um exemplo. Imagina que a gente tem dois negócios, duas conveniências de posto aqui, uma do lado da outra, uma minha e uma tua. Tu vê que o meu desempenho está melhor. Se você tiver os meus dados, todos os meus dados de quantos clientes entram, o que eles compram, que tipo de produto, qual que é o horário da venda, ou por que esse cliente está entrando, e eu te fornecer aquilo ali, com certeza tu vai ter insights para melhorar o teu negócio. E pilotagem é a mesma coisa. Então Então, olha para o que o cara tá acertando. às vezes é uma pressão de freio, é o momento que ele começa a entrar na curva, em que velocidade. As formas de pilotagem, elas são diferentes, apesar de quando a gente olha na TV parece tudo igual e na verdade não é. Quando a gente vai olhar ali no fio do bigode, é tudo muito diferente. Eu acho que o que a gente pode trazer também Isso, só para linkar, isso acontece. Tá Vou fera linkar, isso hoje. é legal. Não, isso é legal. Hoje tu tá eu fera. quero, eu quero só trazer essa. Então quer dizer que se o piloto entrar dentro do teu carro e olhar pro teu carro, não quer dizer que ele vai pilotar melhor do que tu, né? Absolutamente. Absolutamente. Não, não. Então quer dizer que se o meu concorrente entrar dentro da minha fábrica, ele não vai se tornar o que eu sou. Uhum. Exatamente. E eu acredito nisso. E por que eu trouxe Porque isso, não é o Você carro. sabe operar a sua empresa, a Por sua que eu forma, trouxe né? isso? Eu quero trazer esse cooperativismo. As empresas que são concorrentes não entendem isso. Cara, Uhum. se eu faço muito isso, o João sabe. Eu visito meu concorrente, trago meu concorrente aqui pra dentro. Isso quer dizer que ele não vai, só porque ele tem olhar a máquina que eu tô, o volante, Uhum. não quer dizer que ele vai pilotar melhor. Exatamente. Né? Então isso é A importante. gente A troca. faz uma analogia até. A gente, por exemplo, a Jovem Pan nos apoia. A Jovem Pan poderia nos tratar como concorrente. Sim. Uhum. E não, a gente enxerga que, cara, o sol nasce para todos e a gente tá aqui, a gente se ajuda e a gente vai crescer junto, né? Uhum. É esse exemplo que a gente sempre traz. Uhum. Quando você se une, né? Geralmente, vamos lá, ele tem os adversários dele lá na pista, mas se não tiver, são 7 pilotos, você falou, né? São... Não, No é meu mais. grid são 33 carros. Perdão, 33 carros. Então são 33 carros. Cara, se não tiver os 33, não tem corrida, né? Se não tiver essa galera, não vai É isso rolar, aí. né? É Não isso é aí. por aí, né? É isso Também. aí. Mas uma coisa que eu ia falar, cara, é sobre a coragem, assim, né? Uhum. Eu pilotei kart, óbvio, sempre levei na brincadeira, né? Lá nos primórdios do Kart Clube, até mandar um abraço pra galera do Kart Clube, se alguém assistir, que é, na época lá, o Fabrício Wolff, galera da comunicação, começou uma brincadeira e eles levavam muito a sério e eu tava lá na gozação, levava na brincadeira. Mas uma coisa que eu percebi, assim, era a necessidade da coragem, né, velho? Uhum. Porque tem curva que tu entra com medo, fala a verdade pra nós, Silvio. Não, com certeza sabe. entra. E eu tive uma situação agora na última etapa em que a pior situação de pista que você pode ter
é quando a pista não tá nem seca nem molhada, porque se tá chovendo, você coloca o pneu de chuva. E se tá seco, você usa o pneu seco. E quando tá no meio do caminho? E continua Ah, com o seco? Aí é que tá. Aí é que tá. Se você colocar o pneu de chuva, ele estoura. Ele sobreaquece e estoura. Então você acaba sendo meio que forçado, porque quem decide é a própria Porsche, qual é o pneu mais adequado, e você acaba usando o pneu slick. Então a gente usou o pneu slick, né? Todos os pilotos usaram, e teve a classificação em Interlagos, foi molhado Uhum. com Sem o pneu chuva. slick. Tiveram 5 acidentes no final da reta. 5 acidentes pesados, assim, de quebrar carro. Obviamente que é tudo muito seguro, ninguém se machucou, absolutamente nada. Né? Sai intacto, bate em barreira de pneu, o carro quebra. Eles consertam, no outro dia estava pronto para corrida, tudo Eles bem. sabem que corre o risco, né? Sim, A Porsche com certeza, né? mas Cara, a velocidade é risco, é isso aí. mas é uma condição super extrema e perigosa. Né? Medo, né? É, Que causa, É né? perigosa. Então, Como é que correr nessa condição em que você tá, por exemplo, eu cheguei a 250 no final da reta, com o chão molhado e você tá com um pneu slick, um pneu liso. Se você Como andar que para? num pneu liso a 40 por hora aqui na BR, numa chuva, tu simplesmente vai aquaplanar, ele não para, Uhum. né? Por isso que a gente tem aquelas ranhuras nos pneus para gerar uma evacuação de água, né? Mas no seco é melhor o slick. Uhum. E imagina tu tá 250, meteu o pé no freio, e é justamente na freada que dava o problema. E tu recebe aqui Claro. que houve o acidente? Eles Sim. informam, né? Sim, Pra ter mais é cuidado. automático, dentro do carro tem a forma de comunicação, mas a direção de prova não fala para. Obviamente que eles se preocupam, e por incrível que pareça, eles são preocupados mesmo, o pessoal tanto da CBA como a direção de prova, mas a gente não recebe aviso assim, anda devagar em tal lugar aí. Cara, Uhum. não Só existe. falam que Não. houve um acidente. Se você, como piloto, Uhum. você passar a pensar que tem que andar devagar, Uhum. ali não é o teu lugar. Entendi. Não existe, é tudo extremamente no limite. Eu gosto de andar na chuva. Eu ando bem na chuva. Eu tive uma corrida na chuva há 2 meses atrás, eu ganhei. Saí de trás, fui escalando e ganhei a corrida. E eu tive essa qualificação que dentro da minha divisão da Porsche Cup, eu fiz a pole position. Só que eu vejo claramente quando eu tô lá dentro o risco do carro rodar, derrapar, enfim, a gente entende isso, mas você assume o risco. Uhum. Mas o ponto é, quando você deixar de... Tem uma frase que era do Ayrton Senna, que diz que você deixa de ser piloto se você não tá buscando a vitória. Então quer dizer que você que na- empreende, pega a visão. Olha só isso aqui que acontece, como linka com a corrida. Eu sempre linkei muito corrida com empreendedor. Por que eles não falam que tem um acidente? Por isso que eu queria conversar contigo. É a mesma coisa que tu tá na tua empresa e tu fica mostrando os problemas. A pessoa não entrega alta performance. Quando tu mostra, tem um problema lá na frente. A pessoa para de produzir, para de entregar, porque Fica com ela tem medo, que né? trabalhar na alta performance e fica com medo. No caso do Sim. pilotagem, tu acaba tu receoso, né? Tu não entrega mais aquilo tudo, né? Então, Uhum. é importante linkar também com o empreendedorismo, que você que empreende, tem colaborador, cara, né? Cara, acelera. Não, brincadeira. Acelera, tem que acelerar. Eu fico te ouvindo assim e de fato a gente percebe que tu tá imerso nessa realidade hoje, Uhum. né? Dentro da tua categoria, como é que tá o posicionamento, o ranqueamento? Né? Tu tá no 2º ano nessa categoria. Tu chegou a correr... Não, o primeiro ano eu tava vamos lá, é tipo a Série C do Campeonato Sim. Brasileiro. Sim, É a categoria de entrada. tu tava na de entrada Eu e fui lá para realizar um sonho de dizer assim, eu vou ser piloto profissional porque eu acho que eu tenho predisposição para tu ser piloto, só não tu tive. investiu nisso, abdicou do teu trabalho por um tempo e foi É isso aí. seguir a bala. Uhum. E aí deu boa. Aí deu boa e no meio da temporada do ano passado já recebi um convite dizendo que eu deveria sair dessa categoria, né, pelo meu nível de velocidade, Então, e que eu poderia pular direto para a categoria principal. E eu na verdade, até uma situação engraçada que aconteceu esse ano, existe o briefing, né, o briefing dos pilotos, né, que quando começa a temporada. Então, o briefing é o pessoal da CBA, tipo, todos os pilotos lá sentados, e aí começaram a fazer as apresentações e dizer, ó, pessoal aqui que já é mais antigo, ó, tem o pessoal que está subindo da série B, que é a Challenge, para a série A, que é a carreira, que é essa que eu tô correndo. Então, ó, pessoal da série B,
vocês têm que tomar muito cuidado, o carro é mais rápido, é isso, é aquilo. Eu sei que vocês já têm experiência, que já estão há alguns anos aqui, mas tem que tomar cuidado, o risco de acidente é maior, e isso, e aquilo. Eles dando sermão no pessoal que estava saindo da Série B para a Série A. Aí daqui a pouco, o cara que estava falando, que era o CEO, né? Ele olhou para baixo, pegou o papelzinho e disse: e a gente tem o Silvio Morestoni aqui, cadê ele? Aí, cara, eu lá no fundão com o meu primo, o Tito, que tá me acompanhando, o Tito Morestoni é meu primo, foi piloto campeão de Veloterra aqui, correu vários anos, foi para Stock Car, né? A carreira dele acabou aí faz algum tempo, mas é um apaixonado por automobilismo e também tá me acompanhando. Com certeza uma das pessoas que te influenciou também. Também, com certeza. E tava eu e ele lá do lado, sabe a turminha do fundão? Tipo, a gente escondidinho lá atrás. Aí daqui a pouco vira todo mundo, olha assim. Diz assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, quem é esse maluco aí que saiu lá de baixo e veio direto pra cá? E tipo, Vai levar seu sermão também. Não, aí ele falou assim, e Silvio Morestoni, assim, é tudo que eu falei vezes 2 pra ti. Foi rápido, entendeu? Foi rápido, mas parou pra dizer, olha ali, tem Mas aquele foi lá, ó. O único que veio da Série C pra A. E como Legal, é que cara. foi a tua escalada? Como é que tá hoje, né? A gente tá aí, deve estar indo pra terceira etapa? Foi a terceira etapa agora. Eu tive 2 vitórias, um segundo lugar, um terceiro e um abandono. Um abandono porque eu tive um pneu furado na terceira, quarta volta da corrida. Eu tô como vice-líder. Eu entendo que... Cara, carreira meteórica mesmo, né? Não, mas... Chegou chegando. O que a gente tem que entender? Lá dentro desse grid de 33 carros. Então, existem subdivisões dentro dela. Certo. Então, por exemplo, eu sou novato. Eu não posso disputar com um cara que já foi campeão. Claro. Apesar de estarmos saindo no mesmo grid, existem 3 divisões. Então vamos... Linhas gerais. Na categoria... Os 33 carros largam, mas eu não estou competindo diretamente com os pilotos que estão lá. Tipo, o cara que já é campeão há 10 anos, que já correu de Fórmula 3 na Europa, que fez sim. sabe? O cara de carreira mesmo, assim, o piloto... Eu sou piloto profissional por habilitação. Mas eu não vivo do automobilismo, né? Justo. Eu não vivo do automobilismo, então eu tô ali tô tentando realizar o meu sonho, né? O meu sonho de criança, né? Como a gente tinha falado antes. Então, dentro dessas categorias, e vamos imaginar que tem 3 faixas de divisão dentro da categoria principal. São 11 para cada. Geral, esporte e o Rookie. Rookie são os novatos. Eu sou o mais novato de todos, mas o pessoal que tá na Rookie, tá lá, o que menos tá 5 anos. Sim. Então, assim, são caras já experientes, que já têm história no automobilismo e tal. E eu tô dentro dessa disputa. Eu posso disputar lá em cima, mas o meu campeonato não vale lá para cima. Entendi. Né? Tipo, eu fiquei em primeiro lugar na geral. Para mim não vai adiantar. A minha disputa é com os rookies. Os rookies ali, os novatos. E na geral, então, assim... Novatos que não são novatos, né? O único novato lá sou eu mesmo. O único novato sou eu. Os novatos ali que já são mais experientes. Isso. É isso aí. Mas então, na tua categoria dentro Perdão, categoria é o nome da série, né? Tá na série A lá. Isso. Então, tu tá grupo. vice-líder do teu grupo ali. Isso. Dos 11. Tive um azar muito grande em estourar um pneu. Mas falou 3 etapas e quantas corridas? É que, na verdade, cada etapa são corridas duplas. Ah, são 2 corridas. Corridas duplas. Então são 6 corridas. E aí, mesmo com o abandono, tu permanece vice-líder. E tu chegou a ficar na frente da galera, de algum dos da galera? Sim, tu vai passando. Na verdade, na última etapa em Interlagos, hoje foi implantado um sistema de boost. Dos 33, tu ficou em qual posição? Eu tava em 13º na última corrida, se eu não me engano, era 13º. Só que existe a gente tem comunicação direta com o engenheiro, com o instrutor, com o chefe de equipe, né, que é o Jeff, que cuida disso, com o Tito e com o Guilherme Eliseu, que é o meu engenheiro. Então a gente tá em contato como a gente tá conversando aqui. Tô lá na pista, tô conversando com eles. Tá falando com eles? Tô falando com eles. Aí eles falaram o seguinte: Silvio, essa briga não é tua, porque hoje nós temos 12 botões de ultrapassagem. O boost. Na Porsche Cup eles foram colocados é um turbinho ali, um nitro. Nitrinho. Enfim. Aquele Tu nitrinho tem da 12. galera.
Então, o que que acontece? Eu tava ali em 13 e o pessoal tava gastando o boost. E aí o Jeff entrou no rádio e disse, cara, não vamos gastar, porque o segundo lugar da tua categoria tá lá atrás. A tua briga não é com esse pessoal, deixa eles gastarem boost, passar não tem problema. Pode perder essas posições, por quê? Porque aí a gente economiza os boosts pro dia seguinte. Para a segunda corrida. Duas corridas. São duas. 12 para as duas corridas. 12 para as duas. Então tu tava em primeiro da tua galera, do teu Isso. grupo, deixa a galera passar e tá Isso. tudo certo. Tá tudo certo, deixa o pessoal passar, não fica aí brigando, porque eu tava ali, tava na Aí tocada na hora deles. do vamos ver, tu não quer saber se o cara é da Não. teu grupo Ah, ou não, tu só quer sentar Não, o pé no acelerador. até o cara me falar, eu sabia exatamente onde eu estava no grid, eu sabia que eu estava bem à frente, mas eu não estava preocupado, assim, se ele não entrasse no rádio para dizer, ó, economiza, eu ia para frente, tava indo para frente. Ô, Silvio, e para evoluir aqui, qual que é o próximo passo? Para evoluir o grupo? Faz um campeonato, Uhum. aí o próprio grupo já vai te empurrando, né, para cima, né, então na próxima eu já pulo pro... Pô, esse cara tá Vamos ganhando imaginar. demais, bota para outro grupo. É isso aí. isso aí. É uma classificação dentro da classificação principal, digamos assim. Isso. Cara, que massa, velho. É. E qual que é a tendência? Tendência a chegar? Cara, Como é que tá indo? Tu tá focado nisso hoje. não estou focado 100%, né? O trabalho continua, né? Continua ativo. A gente pode até falar um pouco da Vamos advocacia falar, de vamos negócios, mas eu não sei entrar numa briga para não tentar ganhar. Eu posso Advogado, né, perder. cara? Advogado. Eu posso perder. Eu não tenho problema nenhum em chegar na corrida, não vencer, mas eu tenho que ter dado o meu melhor. E eu tô lá para dar o meu melhor. Inclusive, uma das coisas que acaba me inspirando são as pessoas que me seguem. Sim. Né? Tipo, eu não tinha rede Pô, social tem um- até o ano passado. Tem E um- o pessoal gosta desse tipo de conteúdo. O pessoal que gosta de carro adora isso. Falam, conversam comigo. E eu me sinto representando. Eu até tenho uma foto aqui, ó, para mostrar para vocês. Até postei ela ontem. Aham. Segunda vez que eu posto. Aí, ó. levando a bandeira. Tá aqui, ó. Levando a bandeira de Blumenau lá pro primeiro lugar. Deixa eu eu tô. mostrar lá pra câmera, ó, diretor. Mostra aí. Qual Fantástico, câmera cara. que eu mostro, diretor? Tá lá, ó. Tá lá pra você. Agora essa câmera tem zoom. Inclusive, outro deixa aí nível, o né? Instagram, qual que é? Arroba Silvio Morestoni. Silvio Morestoni. Silvio Morestoni. Não tem segredo. Isso aqui não tem preço, né, cara? Levar o E nome eu da faço, cidade. e eu faço tal. questão no meu macacão. Pô, a Porsche Cup fez um desfile aqui, né? Vocês trouxeram os carros aqui, rodaram na cidade. Foi bem Uhum. legal até a ação, eu vi, acompanhei Uhum. ali. Acho que isso também vai envolvendo a cidade e tal. A organização partiu de uma ideia que eu tive lá mais ou menos por essa época do ano passado, de aliar de alguma forma a competição, o automobilismo, como eu via que tinha bastante adesão, a uma ação social. Então, o objetivo foi o quê? A gente trazer os carros para a exposição e fazer uma arrecadação de brinquedos. A entrada era você levar um brinquedinho, você Legal. entrava Uma e filantropia. todo mundo que deixava o brinquedo concorria. Lá na com- Fundação Cultural, né? Isso, concorria a um passeio no carro de corrida no outro dia, no domingo, no dia seguinte, ali no centro de Blumenau. Então, E foi muito massa, a cara. gente sorteou Eu vi os 25 carros pessoas. passando, cara. A Guarda Municipal junto Isso. e tal, foi bem massa. Tudo foi autorizado, Pô, né? ali na Rua 7, vocês entraram, foi massa, cara. É. Eles não foram devagarinho, cara. Se foram legal, óbvio, né? Não. Nada de risco e tal, Sim. mas tudo com a guarda de trânsito, tudo certinho. É que o carro de corrida, naturalmente, ele parece estar andando muito mais rápido. Se fosse para andar rápido, aí ia assustar Ele mesmo. tava 200 só. Não. Não, a gente tava mantendo ali um limite Entrar naquela de, curva da 120 7 no de final. velocidade segura. Entrar na curva da 7 lá no final, com chuva, pneu seco. Ah, Ali não, cai no aí- rio, cara. Ali na chuva ia ser complicado. Nem daria, né? Eles nem autorizariam. Não, eu tô Por exemplo, brincando, claro. veio o engenheiro da Porsche, veio representante Olhar. deles para cá, acompanhar o procedimento todo. Até porque a marca é envolvida, né? Claro. Acontece alguma Imagina, coisa. eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um carro desse de corrida da Porsche Cup batido num poste. Cara, e assim, até vou te dizer, vai abrir uma concessionária da Porsche aqui, né? Sim. Já estão com loja no shopping, vai abrir em Uhum. Blumenau, né? Teve algum link assim ou nada a ver? As marcas não. Esses são setores diferentes. São empresas separadas. Né? A Stuttgart tem bastante interesse, Mas né? talvez que um diálogo e tal. eles se conhecem. Abriram juntos, a Porsche Cup também foi apoiada pela Stuttgart no começo da criação dela, né? Há 20 Legal. anos atrás. A Stuttgart também fez parte dessa criação lá, mas depois quem tocou e quem é o cabeça, o mastermind lá do negócio é o Denner, né?
A Porsche Cup do Brasil, ela é uma referência não só no Brasil, no exterior. Que massa. A nível de público, de engajamento. Nosso na real, Porque ela era público aqui apaixonada por É, Porsche, né? Eu vou te dizer Aqui. que o brasileiro, cara, e principalmente a nossa região, ela é engajada com esporte e tal. Às vezes o que falta é organização. Ô, Grace, dá um cafezinho lá pro nosso convidado. Às vezes o que falta é organização. A gente vê pelo futebol, né, cara? Blumenau, porra, já peleou quantas vezes no futebol, né, cara? E Sim. agora o Beck tá voltando aí, super bem organizado, com investimento exterior. Espero que dê boa, né? Inclusive fica o registro pra gente trazer o CEO do Beck aí, Grace. Vamos trazer o CEO do Beck para conversar. O blumenauense gosta muito de esporte, né? Para ver a adesão mesmo ao automobilismo, que é tipo, é um esporte que não é um futebol. Acessível, Olha o assim, né? Olha o pessoal da PAN. Nossa, Sim, cada jogo sim. incrível que vai lá, a torcida motivada, o pessoal vai para torcer. O blumenauense tem essa vontade de ter alguma referência no esporte para torcer. E não ficar entre nós, não foi alvo de muito investimento, né? Tanto do poder público como da iniciativa privada. Agora... Você vê que hoje, se tu me perguntar, eu gostaria de ter, eu sou muito grato a todos os meus patrocinadores, mas obviamente que eu procurei empresas aqui da região para patrocinar, justamente para representar a nossa cidade. E é difícil. Falando em patrocinadores, João. Não, já não. Já? Já. Não, deixa eu falar de advocacia primeiro. Ah, então tá Desculpa, bom. patrocinadores. Ô, Silvio, vamos dar uma pincelada, claro, a tua vida Vamos lá. transpira automobilismo, porque hoje é o teu posicionamento digital, é onde tu se encontrou, que eu vejo que tu fala com entusiasmo, né, cara, com preenchimento, assim, a gente percebe que tu tá num momento de vida. Eu vou te dizer, né, que até fisicamente a gente percebe que tu tá se cuidando mais, tá mais alinhado. Precisou. Precisou. A gente tem que ter um motivo para se preencher. A gente fala muito sobre propósito, viu, Silvio? E às vezes tu não é nem capaz de enxergar, né, trazer uma reflexão para a mesa do impacto, né, que tu gera na vida de várias pessoas, né, de jovens eventualmente que se inspiram, que olham para isso, né. Tem um fã teu que é amigão meu, o Máximo, né, tá direto contigo aí, eu vejo que ele tá, ele fala super bem de ti, a Fernanda, enfim, o Guima são meus parceiros, são meus clientes também, e ele está realizado de poder te acompanhar, e a gente vê. E como existe o Máximo que está ali, às vezes, mais perto, tem vários outros que estão ao redor olhando isso tudo. Mandei uma foto pro Super Alto Clóvis aqui, vendedor de Porsche. Super Alto Clóvis, tá certo. Mas enfim, então, né? Tem uma galera, abraço realmente. pro Clóvis aí. Para tu chegar nessa realização, tu teve que ir toda uma jornada profissional na advocacia, né, cara? Sim. Inclusive meu vizinho ali na Rua São Isso José. aí. Né? Fala um pouquinho para nós essa carreira, de como, de quem é o Silvio empresário, né? Quais atividades que hoje tu tem além do automobilismo. Então, a advocacia tem uma história longa, né? Quem me conheceu hoje dificilmente vai lembrar ou vai ter acompanhado essa história. É um escritório familiar, né? Que foi aberto em 1998. Meu pai se aposentou como magistrado, veio para Blumenau. Aqui eu estava com 15 anos, fui estudar no Sagrada Família, acabei meu terceirão e entrei na faculdade de Direito. Sinceramente, eu não tinha a vocação direta para ciências humanas, não era a minha vocação. Sempre gostei bastante de matemática, mas descobri exatamente nesse viés uma forma de tornar o direito mais eficiente. Tanto é que a construção histórica do nosso escritório sempre foi investindo muito em tecnologia. Sei disso. Quando ninguém teve no começo da digitalização, né, quando o pessoal começou a digitalizar escritório, a gente já estava digitalizando faz tempo. Nosso escritório é digital há muito tempo. Nós atuamos sempre com sistemas mais avançados, né, para auxílio das atividades jurídicas. Tu robotizou também muito antes, né? Chegou um momento em que eu precisei desenvolver um software. Então eu desenvolvi um software há mais ou menos 6, 7 anos. E ele foi um estopim para um crescimento gigantesco do escritório. Justamente porque ele criou ele não automatiza, mas ele tornou muito menos burocrático a forma pelo qual a gente exerce o trabalho. É claro que esses meandros, esses segredos, é um segredo de negócio de cada um, né? Claro, Esse sistema já tentaram comprar, empresas já tentaram comprar para botar no mercado, a gente acabou decidindo não vender. E hoje eu participo de uma startup. A vida aqui em Blumenau, e eu sou muito grato a Blumenau e faço questão de Você é representar. natural de onde? Blumenau, a bolha. Nascido em Blumenau. Ah, tu é nascido em Nascido em Blumenau. Teu pai também. O pai é nascido no Barracão.
Barracão. Barracão. Barracão, Barracão que é Gaspar, na época era Gaspar. Brusque. Brusque. É. Gaspar. Então eu tenho muita gratidão pela cidade, né? A forma de estar representando, de levar a bandeira é muito importante. E eu tive E a bandeira tá aí atrás de ti, ó. Vai ter os cortes com Santa Catarina atrás. É né? isso aí. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e muitas pessoas geniais aqui nessa cidade. Então eu tenho um grupo que está trabalhando, a gente montou essa startup, um investimento direcionado à tecnologia dentro da área do direito. Legal. E é um conceito completamente revolucionário dentro do direito. Como foi esse case de sucesso que a gente teve com o nosso software, com uma criação interna nossa, e que gerou um crescimento, para vocês terem ideia, a gente movimentava mais ou menos 50 processos por mês. Né? 50 processos por mês, em média, 30, 40, 50 processos por mês novos no escritório. Com a implementação do sistema, com esse sistema de trabalho, a gente chegou a pular, teve mês que chegou a bater 500, então a gente está falando de 10 Caralho, vezes de velho. crescimento. Caramba. Então era muita coisa dentro de um escritório de advocacia. E agora o que eu enxerguei é um novo estopim de crescimento. Principalmente, é claro, a inteligência artificial, mas não é inteligência artificial. A forma pelo qual você aplica ela. Porque a inteligência artificial que a maioria conhece, entra no chat GPT, vê algum tipo de funcionalidade Ela é uma ferramenta. É um assistente. que está na mão. Mas a forma pelo qual você transforma ela para performar em alguma atividade no teu escritório que faz diferença. E eu não estou falando no básico, porque o básico vai pensar o quê? Vai fazer uma inteligência artificial que constrói petição. Não, isso é o mínimo que ela tem que fazer. O segredo está por trás disso. É de que forma que você vai utilizar a inteligência artificial para realmente proporcionar performance. Né? E a gente tem feito um estudo de mercado muito grande. Eu, como sou da área do direito, eu trabalho no escritório de advocacia desde... Quando eu tinha 15 anos, eu era office boy. Digamos que não conte, mas dos 21 para frente... Sempre foi ali, não? Sempre foi na Rua São José. Uma casinha de madeira, pá. Isso. Ela era de material e parecia que era de madeira. Ela era de material, mas ela parecia de madeira. Parecia de madeira, né? As madeiras passando ali no segundo andar. Eu me lembro quando construíram ali, cara. Sim. Eu me lembro, eu era moleque, andava de bicicleta ali, né? Na época que era tudo mato. É isso aí. E então esse degrau de evolução dentro da advocacia, principalmente de quebrar às vezes a mentalidade do profissional do direito, né? Isso que é muito difícil, né? A gente tem o profissional do direito às vezes muito engessado com tecnologia. Mas, cara, basta eu conversar com ele, explicar como funciona, E eu vou te dizer que ele já tem a compreensão. em vários setores, tá? Assim, a galera ainda não entendeu. Eu acho que a gente fez uma série de entrevistas sobre inteligência artificial lá no Conexão WK, um evento que a gente participou com o podcast. 11 entrevistas, das 11, acho que 9 era de inteligência artificial. E aí lá eu e o Felipe sempre assim, cara, nós temos que montar algum negócio com inteligência artificial, tá ligado? Imagina, a gente emergiu a nível nacional, com informações a nível nacional. Cara, de inteligência presidente da artificial. Associação Brasileira e tal. Mas de fato o mercado ainda não tem muita entendeu. coisa acontecendo e a galera ainda não... É que quando começa a funcionar, a história é diferente. Eu acho que quando se implanta e se toma conhecimento de que esse tipo de ferramenta ela é funcional e indispensável, não tem saída, né? Sim. Não tem saída. Olha quanta gente foi resistente a implantar um sistema de controle de mercadoria em loja. Sim, Como não ter? Né? Como eu vou te dizer sobreviver que eu sem? visitei recentemente um colega de indústria e, cara, assim, a planilha pra cima, pra baixo e coisa. E aí eu olhei assim, gente, pelo amor de Deus, né? A gente falou antes sobre ter dados, informações, né? Tipo, um BI hoje é o básico. Sim. Né? O cara tem um O BI. BI tá obsoleto. Já tá se tornando obsoleto. Hoje já tem IA que analisa BI e te traz relatórios mais detalhados e tal, né? Então, assim, é realmente assustador, assim, o que está acontecendo. Então, hoje, o escritório está consolidado, né, Silvio? Vocês são trabalhista, né? Mais trabalhista. Nós trabalhamos com pessoa física, então a gente tem vários segmentos, né, dentro do escritório, cada um com a sua chefia e com a sua equipe. Então, imagina que a gente tem departamentos. Então, tem o departamento que cuida de direito civil, um que cuida de direito de família, um que cuida do direito trabalhista, um que cuida do direito securitário, um que cuida do direito tributário, um que cuida do direito previdenciário.
cada Eu advogado... ia dizer previdenciário, mas o previdenciário sempre foi muito forte ali. A gente tem bastante processos de direito previdenciário, mas hoje, assim, o previdenciário é, vamos lá, 30% do escritório. É uma fatia grande. 1/3, né, digamos, Sim. dos processos que tramitam, mas não é o mais importante. Eu acho que o importante é dar essa multifuncionalidade, né? Você Tu tem vários pratinhos, né? 360 graus. Hoje o direito, até se tiver algum advogado escutando, quem sou eu para dar conselho para alguém, mas a ultra especialidade é muito importante. Não é você ser especialista, é ser ultra especialista. Às vezes dentro do direito... É o nicho Direito- do nicho do nicho. Porque você traz mais eficiência, mais velocidade, mais resultado. E hoje em dia tem muita gente. A medicina transformou isso e o direito foi pegando, né? Porque precisava, era uma necessidade de Eu mercado. vou te dizer que a gente enxerga esse ultra nicho já em vários segmentos, né? Não só no direito, acho que tem vários segmentos aí que estão nesse caminho. Mas vamos agradecer nosso patrocinador. Só para resumir, então, advogado, investidor de startup e piloto. É isso aí. Mais alguma coisa ou não? Tem mais alguma coisa, mas a gente deixa guardado aí. Segredo. Pessoal, a Arte Pro Comunicação Visual é a nossa patrocinadora master, você já sabe, mas não custa lembrar. Letras, caixas, totens, adesivos, envelopamento de frota, tudo que você precisar, você encontra aqui para comunicar o seu negócio na BR-470, atendendo toda Santa Catarina. Quem quiser conhecer o nosso estúdio também, é só chegar aqui. Com certeza você vai se surpreender com a estrutura da Arte Pro. Inclusive envelopamento de carro de corrida. Aí, ó. Aí. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional, são mais de 9 milhões de seus associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar, a gente conta com a Sicredi. Obrigado, Sicredi, Obrigado, por Sicredi. apoiar a Obrigado, gente. Sicredi. É isso aí, obrigado, Sicredi. E Vamos lá. abra sua conta na Sicredi. Boa. Ponsone, espaços que conectam. 34 anos no mercado, Blumenau, Rio do Sul. Você que quer fazer atualizar o seu escritório aí, cadeiras, mesas, móveis modulares e quiser comprar móveis diferentes, com um padrão de qualidade altíssimo, vá lá na Ponsone que com certeza eles vão super atender você. Felipe, essa cadeira é da Ponsone que eu tô Essa sentado? cadeira é da da Ponsone. Cara, que incrível essa cadeira. Essa cadeira é muito boa, né? Ó, Rodrigão. Eu vou lá passar para levar uma para casa. Ó, o Rodrigo, Pode ir lá. o Oxa. Rodrigo vai ter que fazer um corte disso aí, ó. Senhoras Boa. e senhores, quer construir a sua casa? A melhor forma de ter o seu imóvel é construir ele, cara. Foi a mais barata, tá? E eu sei que obra dá dor de cabeça, mas o Fernando Construções, cara, ele vai de terreno na chave na mão. São mais de 300 projetos entregues, posicionado no mercado de altíssimo padrão, tá? Até luxo, tá? Fernando é fera. Com certeza, a sua casa você vai encontrar no melhor custo-benefício na Fernando Construções. Seu imóvel vai valer a pena conhecer esse time. O Felipe está construindo com eles. Só não é luxo, Suspeito tá? falar. Eu sei. É nada. Olha, o projeto é bonito, cara. Fernandão, aquele abraço, obrigado. Tem que botar aí na mão do por Fernando, contribuir. mano. Fernando Projeto Fernando Construções, sua casa de alto padrão no Vale Europeu. Quem mais, João? E claro, Jovem Pan, Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando nossos episódios. Conecte, assessoria imobiliária. O seu imóvel está na Conect, só procurar o meu time lá, com certeza você vai se surpreender com as nossas opções. E restaurante Dona Ana, o melhor ambiente para network empresarial na hora do almoço, é aqui no Dona Ana da BR-470. Feitos reclames do Plim Plim, eu quero lembrar que no empdc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo. E eu, sou o Felipe E a Rangel. gente está com o Silvio Morestoni, Silvio Moreira. a fera das pistas, o piloto blumenauense da Porsche Cup. Que Silvio, carrega a bandeira. manda Muito brava, bem. Filipão, para nós. Silvio, tu falou um pouquinho no começo, mas, cara, conversar sobre empreendedorismo, linkar, trazer essas pessoas, empreendedores de sucesso, histórias de sucesso aqui nessa mesa, né? Como nós fazemos o Empreenda e você faz. Na tua visão, cara, qual que é a importância desse movimento, de fazer isso, de trazer, de conversar? Eu acho que a informação, né? A forma pelo qual você tem como pegar diferentes inteligências dos mais diversos segmentos dos negócios é uma coisa importantíssima, né? Porque tudo a gente está extraindo uma informação de um profissional, de um colega, de um amigo, de um artigo, tentando usar a criatividade em cima disso tudo, porque o mundo tá cruel hoje, tá difícil, né? Para quem empreende aí. Se você não tiver a junção de tudo que tu tiver disponível, tem um verdadeiro arsenal na tua mão, realmente é complicado, né? O risco... eu conversei com um grande empresário final de semana, um dos meus patrocinadores, vou até citar ele aqui, ó, da Carton Druck, Cartão Druck. do seu Ercílio, e ele estava justamente citando que
aquele negócio em que você encontra a sacada da vez e esse negócio é a bola da vez, agora eu vou fazer e esse negócio vai durar a vida inteira. Porque era uma mentalidade do passado. E hoje? Hoje, se tu não tá te atualizando a cada 2, 3 meses, até menos tempo, já é um problema gigantesco no mercado. Então, no direito, mesmo na advocacia, Selva. não tem jeito, né? O contato tem que ser permanente, as conversas e o aprendizado tem que ser constante para que você não acabe ficando obsoleto no mercado. E isso acontece muito mais rápido agora, né? A importância de relacionar, de estar junto com as pessoas que estão evoluindo, crescendo, é importante também, né? É claro, quando tu tem acesso a cases de sucesso, pessoas que chegaram ou que têm uma experiência para te passar, é sempre algo engrandecedor, né? E nós vemos não só pessoas jovens, né? Porque as pessoas jovens normalmente já estão com essa mentalidade de ultra criatividade, criar uma ideia nova, revolucionária, mas o pessoal mais antigo também tá surpreendendo bastante. Às vezes, quando tu vai conversar, vai extrair uma ideia de um negócio, o que muitas vezes os jovens não têm a paciência que os antigos tinham, né? Sabiam que levava mais tempo. Isso, aquele conselho da vozinha que às vezes a gente não quer escutar, que a avó tem 90 anos e já tá gagá e já não sabe, não tem nada disso, tem que escutar. Porque a experiência, ela traz, às vezes, uma saída que não está nos dados, né? Nos números que são importantes, né? Mas a forma pela qual você lida com o seu negócio com experiência, que muitas vezes vem dos mais antigos, ela é importantíssima, né? E acaba sendo deixada de lado, né? O imediatismo, né? De hoje em dia. Todo mundo quer lançar uma bet e ficar milionário, ou fazer um dropshipping que vai fazer milagre. E tem casos que dão certo e a grande maioria não dá, né? Dentro do direito, o concurso público, né? A quantidade gigantesca que as universidades soltam de alunos que foram instigados durante a faculdade a serem servidores públicos, eles querem aquela garantia. Só que por que a faculdade não explica que a cada 1 milhão de pessoas, qual que é o percentual que vai passar? Né? E não ensina a empreender, né? Não ensina a Não empreender. tem uma cadeira lá do tipo gestão de escritório, contratação de secretária. Isso é básico hoje, é Uhum. básico. É básico, é algo básico no direito. Ô Silvio, pra gente finalizar aí, cara, primeiro te agradecer, né? Dizer que a gente sabe da tua agenda corrida e obrigado por se dispor a estar com a gente. E entregar, né, cara? Foi uma entrevista bem bacana. Acho que a gente conseguiu fazer um registro bem legal. Um recorte bacana. E tenho certeza que teria muito mais pra gente explorar aqui, né? E já fica aqui o registro de a gente marcar mais vezes aí para falar de outros assuntos também, né? Dependendo da disponibilidade. Pode convidar que vai ser um prazer. Mas a minha pergunta final para ti, assim, cara, eu percebo que, assim, com certeza, e lá atrás, em algum momento durante a entrevista, tu falou assim, que eu não tinha aptidão para o direito, mas fiz. Influência do pai, com certeza. Né? O teu pai, por ter sido... O meu pai queria que eu fizesse odontologia. Ah, para, velho. Não foi influência dele, não. Não. Mas por que odontologia, cara? Odontologia. Eu não sei. A recordação que eu tenho é essa, né? Faz bastante tempo, mas não, ele sugeriu. Se não influência direta, mas uma influência de modelagem, né? Tu olhou pra ele, cara, vou pro direito, talvez porque o teu pai vinha da área, né? Magistrado, aquela coisa e tal, pá, vou, né? E aí, cara, tu tinha um sonho de ser piloto e tal, mas, cara, tu teve toda uma jornada empresarial, no direito, tal, antes de atingir esse sonho. Sim. Né? E a gente acabou de falar sobre imediatismo, assim, né? Eu tenho certeza que esse sonho que tu tá vivendo hoje, ele não tem nada a ver com lucro, né? Não. Mas ele não funcionaria... Não funcionaria se não fosse o resto. Sem dúvida. E era sobre isso que eu queria que tu refletisse no final, porque eu sei que tem um monte de gente ali que quer viver sonho e não paga o preço, mas é a importância de pagar o preço para poder viver o próprio sonho. Tu concorda comigo? Concordo. E eu dou exemplo várias vezes, João. Talvez se tu foi meu vizinho, possivelmente já passasse na rua São José à noite, né? Eu, bem nos primórdios ali do meu negócio, eu costumava trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia,
dormi muitas noites no escritório, ali na Rua São José mesmo. Sim. Tinha o assento ali na recepção, eu não tinha equipe suficiente para dar conta do trabalho, e um dos aprendizados que eu tive muito forte da minha família foi a responsabilidade com o que você assume com as pessoas. Então eu não conseguia ir embora e ver que tinha trabalho que ia ficar para trás ou que iria atrasar alguma coisa para o meu cliente. Então era muito comum, às vezes, eu pegar aquela quinta-feira que tinha o Camorrinha, né? Tinha o Camorrinha, e aí eu saí da faculdade, fui pro escritório, trabalhei o dia inteiro e à noite fiquei por lá. Pedi uma pizza, que aí faz o cara engordar, né? Aí a gente vai ver o porquê que o cara engorda. O trabalho excessivo, se não tiver essa cautela, vai. Mas eu acho que foi um preço pesado que eu paguei, mas eu não me arrependo de absolutamente nada. Tipo, por exemplo, chegar os meus amigos lá 10h30 da noite no escritório, eu tava lá, Thais, onde? Tô no escritório. Tava lá, pizza jogada, o refrigerante ali. Lançando os Não é processos. exemplo para ninguém, tá? Quem tá escutando, não façam Mas isso. Hoje tem todo tipo de alimentação aí pro cara se cuidar Saudável, melhor. né? Mas era o que dava para fazer na época e eles chegavam lá para fazer o esquentinha. E eles faziam esquentinha, iam pra festa e eu ficava no escritório. Foda. Então, isso se repetiu várias vezes. É claro que não era sempre, toda semana que acontecia isso, mas também finais de semana. Muitos finais de semana passados dentro do escritório, e eu não me arrependo de nada, porque hoje o conhecimento e a visão que eu tenho, ela veio disso, ela veio muito das experiências. E o conselho que eu dou, principalmente para quem é mais jovem, tá aqui escutando, eu sei que é um conselho pesado, mas dizer que durante 8 horas do trabalho, você executa. Use outras 2 horas para criar. Não vai embora do teu trabalho se tu ama aquilo, se tu gosta daquilo, se tu não tem possibilidade de ficar no teu trabalho, use essas 2 horas. Se as pessoas entendessem que essas 2 horas fazem a diferença, completamente a diferença, entre o sucesso, para atingir o sucesso que elas estão buscando, com certeza elas executariam isso. É isso aí. Boa. Trabalhar por propósito, né? É isso aí mesmo. Silvio Morestoni, senhoras e senhores, obrigado, irmão. Parabéns Obrigado, pela tua João. trajetória. Espero que tenha Felipe, gostado da experiência aí. Obrigado pelo convite. Obrigadão mesmo, cara. Tamo junto. Tá com a gente aí até agora, cara? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, segue o Silvio lá nas redes sociais, Isso. acompanha a Porsche Cup, ó, aí para vocês, né? E claro, né? Não deixe de entrar no nosso site, onde você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional, no Empreenda SC. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E esse foi mais o Empreenda Boa, SC João. Cast para Obrigado, vocês. Valeu! Silvio. Valeu!